Continuando o estudo da Lei de Execução Penal, nós vamos falar agora da limitação de final de semana. Nós falamos das penas restritivas de direitos, agora vamos falar especificamente da limitação de fim de semana. Artigo 151. Caberá ao juiz de execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. O juiz intima e vai cientificá-lo. Você terá que comparecer na casa do albergado que se situado à rua tal, dia tal, dia tal, para cumprir a pena de limitação de 2 anos, por exemplo. Você tem que comparecer aos sábados de tal hora até tal hora e no domingo de tal hora até tal hora. Isso aí é o que o juiz vai fazer. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Isso aqui já caiu várias vezes em prova, pessoal. Como se dá o início? A partir da intimação do juiz? Não, a partir da data do primeiro comparecimento. Não é a partir da data da intimação, nem da cientificação por parte do condenado. É da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. As atividades de que houverem naquela unidade, naquele estabelecimento, poderão ser aplicadas a ele. O que cai em prova muito é isso aqui. A previsão na Lei Maria da Penha. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. E o que cai em prova? Eles confundem. O juiz poderá. O juiz está facultado, é facultativo. O juiz poderá aplicar essa pena de comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Agora, como que é obrigatório se o juiz poderá? É obrigatório se o juiz determinar. Se o juiz determinou, o condenado está vinculado, ele tem que obrigatoriamente comparecer a esses programas de recuperação e reeducação. Agora, o juiz pode ou não aplicar essa pena, determinar esse comparecimento a esses programas, que estão tudo previstos lá na Lei Maria da Penha. Prosseguindo, artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem como comunicará a qualquer tempo ausência ou falta disciplinar do condenado. Da mesma forma das penas restritivas de direito, nós temos que o juiz, mensalmente, ele vai encaminhar relatórios de tudo o que está acontecendo na vida da execução da pena daquele condenado à pena de limitação de final de semana. Agora, a qualquer tempo, assim como nas penas restritivas de direito, o juiz, o estabelecimento vai encaminhar ao juiz imediatamente, a qualquer tempo. Ele não compareceu ou ele cometeu falta disciplinar, ele encaminha ao juiz essa notificação. Artigo 154. Caberá ao juiz de execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinar a intimação do condenado. Quem que comunica? Olha, é o juiz. A partir do momento que o juiz já intimou um condenado, ele vai comunicar ao diretor do estabelecimento: senhor diretor, vem comunicar que o condenado tal, fulano de tal, vai comparecer à sua unidade para cumprir essa pena. Então o estabelecimento já vai estar preparado, esperando aquele condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese da pena de interdição do artigo 47, inciso 4 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá o seu início. Olha, existe a pena de interdição aqui, direitos do artigo 47, inciso 1 do Código Penal. Vamos abri-lo. Está aqui, artigo 47, inciso 1. Proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Olha, proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública. Então, estamos falando de atividades públicas e mandato eletivo. No caso dessa proibição, nessa hipótese, a partir então do recebimento do ofício, deverá baixar ato a partir do qual a execução terá o seu início. Portanto, esse ofício será enviado para a autoridade administrativa competente ali, superior daquela repartição, que vai, no período de 24 horas, começar a execução dessa medida, ou seja, a interdição do exercício dessa profissão. Nessa hipótese aqui,
essa comunicação será enviada à autoridade responsável por aquele setor, autoridade responsável por naquele local onde esse indivíduo trabalha. Portanto, será interditado. Ele não poderá exercer esse cargo, função ou atividade pública. Observe que a interdição temporária de direito. Eu não disse aqui que será cassada a sua carteira profissional, não. Temporariamente está interditado o exercício daquela profissão. Essa autoridade administrativa deverá, em 24 horas, portanto, a partir do momento que ele recebeu o ofício, dar execução, suspender a atividade daquele funcionário. Continuando, parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão de documentos que autorizam o exercício do direito interditado, profissão e dirigir. Vamos voltar lá no Código Penal. Inciso 2. Proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial ou licença de autorização do poder público. 3. Suspensão ou autorização de habilitação para dirigir veículo. Nessas duas hipóteses, então inciso 2, proibição do exercício de profissão. Então, como diz a lei de execução penal, nessas hipóteses o juízo da execução vai determinar a apreensão dos documentos. Os documentos serão apreendidos que autorizam o exercício do direito interditado. Sua carteira da OAB será apreendida, a sua carteira de habilitação será apreendida. Observe que nestes casos também não é cassação, é interdição temporária. Artigo 155. O juiz deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Essa autoridade vai comunicar: senhor juiz, o indivíduo se recusou a entregar os documentos. Ou senhor juiz, ele está exercendo a profissão mesmo com seus documentos apreendidos. A autoridade deverá comunicar. Parágrafo único. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Não necessita ser a autoridade administrativa. Pode ser um terceiro usuário do serviço, pode comunicar ao juiz, já que foi prejudicado, sabendo que aquele indivíduo não poderia exercer aquela profissão. Artigo 156. A suspensão condicional. Terminamos aqui, pessoal, limitação de final de semana. E o assunto agora é suspensão condicional, é o sursi. Nós temos o sursi processual e o sursi penal. Nós vamos falar aqui do sursi penal, a suspensão condicional da pena. O juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista no artigo 77 a 82 do Código Penal. Isso aqui dá uma confusão daquele que está iniciando. Por quê? Um pouquinho complicado. Vejamos, mas é fácil de entender. O juiz poderá suspender pelo prazo de 2 a 4 anos. Ele vai chegar para um condenado, ou melhor, ele vai chegar para um acusado e vai dizer o seguinte: você foi condenado a uma pena não superior a 2 anos. Você foi condenado a uma pena de 1 ano e 6 meses de detenção. Você foi condenado. Só que eu não vou te aplicar essa pena. Eu vou suspender, é uma suspensão condicional. Se você cumprir essas condições, você não vai sofrer a pena. Então você vai ficar 2 anos cumprindo essas condições. Se você cumprir essas condições, você não irá para a cadeia de 2 a 4 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Você vai ficar 4 anos cumprindo essas condições aqui. Se você cumprir, suspende aí você não vai pagar por esse crime. A suspensão condicional da pena. Na forma de que? Previsto no artigo 77 a 82 do CP. O artigo 77 aqui, ele fala que requisitos da suspensão da pena. O artigo 77 é o mesmo texto da lei de execução penal. Então, o que interessa para nós aqui, pessoal, é somente isso mesmo. É saber que, para a nossa prova, que o juiz poderá suspender essa execução da pena não superior a 2 anos. A pena não pode ser maior do que 2 anos, pessoal. Não pode ser maior que 2 anos. Pena até 2 anos, o juiz poderá aplicar essa suspensão. Você não vai sofrer pena se atender essas condições aqui
de 2 a 4 anos. Você vai ficar de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, atendendo essas condições. Se você não vier a cometer um crime, se você não vier a cometer encrenca, você não pagará essa pena. Agora, se você não cumprir, infelizmente, eu vou te aplicar essa pena aqui, não superior a 2 anos, ok? Tranquilo. Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer conceda ou quer denegue. Pessoal, motivadamente. Em se tratando de prisão em crime em pena não superior a 2 anos, o juiz deve motivar. Olha, eu estou prendendo ou estou aplicando a pena por isso, ou eu não estou aplicando a pena, estou concedendo por isso. Então o juiz vai motivar por que eu estou concedendo essa suspensão. Porque ele é primário, porque ele tem bons antecedentes, porque ele concordou. E por que eu estou denegando? Porque ele falou que não vai cumprir, ele falou que vai continuar no crime, então não estou concedendo essa suspensão condicional da pena. Prosseguindo, artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica o sujeito condenado pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 dessa lei. Haverá uma audiência, conforme o artigo 160, que dirá, e o juiz vai dizer para ele, olha, quais são as consequências se você cometer uma nova infração. Então, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições. Nós veremos aqui no parágrafo 1º aí, que deverá ter, por exemplo, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade. Vejamos então, parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de final de semana, salvo na hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Portanto, pessoal, devendo ser incluída, olha, entre as mesmas a prestação de serviço ou limitação de final de semana. Uma das duas, o juiz deve aplicar nessa suspensão condicional da pena. A limitação de final de semana ou a prestação de serviço. Essas condições serão adequadas ao fato e a situação pessoal. Ao fato é a violência contra a mulher, então vamos aplicar o comparecimento obrigatório ali em programas de requalificação, de programas de recuperação. E a situação do pessoal, o indivíduo é cadeirante, o indivíduo tem condição de se deslocar até aquele estabelecimento, as condições pessoal, ok? E salvo na hipótese do artigo 78, parágrafo 2º, que diz o seguinte. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as consequências do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Então, limitação de final de semana. Vamos supor que o indivíduo tenha reparado o dano e o juiz iria aplicar a pena de limitação de final de semana, o juiz poderá simplesmente aplicar a proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz, além de comparecer pessoalmente, obrigatoriamente ao juízo, uma vez por mês para informar e justificar as suas atividades. Comparecer ao local comparecer ao juízo uma vez por mês, proibição de frequentar determinados lugares e proibição de ausentar-se da comarca onde reside. Então, essa é a hipótese do parágrafo 2º. Então, essas condições, conforme diz o parágrafo 1º aqui, deverão ser adequadas ao fato e à situação do condenado, devendo ser incluída a prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, salvo nessa hipótese que nós acabamos de ler. Se as condições forem favoráveis, ele pagou ali, a pena dele foi por causa de um dano. Ele quebrou ali umas placas, derrubou umas placas públicas, umas placas de sinalização. O juiz, então, aplicou a pena que ele disse para ele reparar o dano. Ele reparou o dano, então o juiz pode substituir aqui essa prestação de serviço à comunidade. Por quê? Por proibição de frequentar determinados lugares e, por exemplo, também
mensalmente comparecer ao juízo para assinar ali o termo para informar suas atividades que estão e além de proibição de isentar da comarca onde reside. Então pode ser uma substituição. Tranquilo? Vamos prosseguir. Agora esse foi o parágrafo primeiro, nós temos o parágrafo segundo. O juiz poderá a qualquer momento de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário modificar as condições e regras estabelecidas na sentença ouvido o condenado. Pessoal, isso aqui é a mesma regra do livramento condicional. Ora, o livramento condicional ou a suspensão condicional, o Ministério Público pode requerer, o Conselho Penitenciário pode aqui representar, ou o juiz pode de ofício fazer o quê? Modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido sempre o condenado. Modificar porque não está se adequando à condição pessoal, não estão adequadas ao perfil do condenado. Parágrafo 1º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. No estado de Minas Gerais, nós temos a Lei 11.404, que é uma norma supletiva. Ela tem execução penal do estado de Minas Gerais. Se não houver normas supletivas, portanto, se os estados e o Distrito Federal não tiver normas locais para dispor sobre esse assunto, então o juiz da execução, por ato, poderá suprir a falta, poderá disciplinar como será esse cumprimento. Então, a fiscalização do cumprimento dessas condições reguladas nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a quem? Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou a instituição beneficiada por esses serviços. Esses órgãos aqui da execução penal ou a instituição beneficiada vão fiscalizar o cumprimento dessas condições e vão comunicar ao juiz periodicamente ou também, se caso de falta, imediatamente comunicar ao juiz. E sempre o Conselho Penitenciário vai fazer a inspeção. Tranquilo? Ou também o Ministério Público, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou por ambos. Então, nós vimos lá em livramento condicional que o Conselho Penitenciário ele caminha lado a lado com o livramento condicional, também com a suspensão condicional, a presença aqui do Conselho Penitenciário. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está o sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários e proventos de que vive. Nós vimos que essa entidade fiscalizadora será disciplinada ali por norma supletiva, não pela lei de execução penal. Poderá ser patronato, poderá ser Conselho da Comunidade, poderá ser, conforme que nós vimos, ainda patronato, Serviço Social Penitenciário ou instituição beneficiada. Esse condenado, esse que está em suspensão condicional da pena, ele vai comparecer periodicamente a essa entidade fiscalizadora que será previamente comunicada a ele para comprovar o que? A observância das condições que está sujeito. A suspensão é condicional, ele tem que cumprir aquelas condições e deve comunicar também qual a sua ocupação e qual o seu salário ou provento. Salário, pago por trabalho. Provento, aposentadoria ou alguma licença previdenciária. Estou vivendo disso aqui, dessa ocupação, desse salário ou desse provento. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Nós vimos, pessoal, quando houver falha, quando houver fato capaz de acarretar a revogação do benefício, prorrogação do prazo, ou seja, falta disciplinar, falta de cumprir aquela condição,
a entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente. Existe a comunicação periódica para coisas boas e a comunicação imediata quando a coisa não for tão boa assim. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais primeiro deverá apresentar-se aos quais o primeiro deverá se apresentar imediatamente. Ora, pode ser que o indivíduo mude com autorização do juiz. Ele está cumprindo a condição da pena naquela determinada comarca. O juiz autorizou, sua família mudou, ele vai cumprir a pena em outra comarca. Se for permitido mudar, será feita a comunicação ao juiz e entidade fiscalizadora do local da nova residência. O juiz e o patronato, por exemplo, daquela outra cidade, serão comunicados, aos quais ao juiz ele vai se apresentar imediatamente. Mudou imediatamente no primeiro dia, ou se for no domingo, no dia seguinte, apresenta ao juiz e comunica: senhor juiz, eu estava na comunidade tal, na comarca tal, e o juiz fulano de tal disse que era para eu apresentar imediatamente aqui, e o senhor será o juiz da execução que vai acompanhar agora a fiscalização dessa suspensão condicional de minha pena. Artigo 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. É aquela audiência que eu falei nos artigos anteriores. Haverá uma sentença, haverá uma audiência com o juiz. Foi transitado em julgado. Então o juiz ele foi condenado a uma pena não superior a 2 anos. Então o juiz quis aplicar a suspensão. Então haverá essa audiência e o juiz vai dizer: filho, você foi condenado a uma pena não superior a 2 anos. Mas preste atenção, se você for reincidente, eu vou aplicar aqui uma pena de limitação de final de semana e você vai cumprir essas condições aqui. Se você não fizer, se você não cumprir essas condições e cometer uma nova infração penal, você vai para a cadeia, você vai perder esse benefício que você está tendo, ok? Tranquilo, então haverá essa audiência e o condenado será advertido. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente, a audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Essa audiência admonitória é quando os magistrados intimam um condenado para uma audiência em que não irá cumprir a pena em regime fechado, irá cumprir em regime aberto ou vai aplicar uma condição. Então, nessa audiência admonitória, portanto, o indivíduo pode ser intimado pessoalmente ou por edital. Existe intimação pessoal ou por edital. O edital vai se colocar em jornal de grande circulação por um prazo de até 20 dias. Nesse prazo de 20 dias, ele não compareceu e não justificou sua ausência, a suspensão, neste caso, ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. É um benefício muito grande que está sendo concedido a ele. Então, o oficial de justiça foi uma vez na casa dele, foi 2 vezes na casa dele, foi 3 vezes na casa. Então, considera-se intimado. Não compareceu ou ainda por edital, jornal de grande circulação por 20 dias. Não compareceu, dessa forma, o juiz aplica a pena, então, e já encaminha para a polícia para mandato de prisão, porque ele não compareceu para essa audiência admonitória em que lhe seria apresentado essa suspensão. Nós vimos o artigo 160. Nós vamos ver agora o artigo 159, parágrafo 1º e 2º. Nós saltamos nós colocamos fora de ordem aqui para ficar numa ordem de entendimento melhor. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, então o tribunal não foi o juiz ali de primeira instância, foi o tribunal que concedeu a suspensão. A este caberá estabelecer as condições do benefício. Ora, o juiz dá o mandato de prisão, cadeia. Aí o advogado recorre e pede a suspensão condicional lá no tribunal. Ou é um preso ou é um condenado
que tem foro privilegiado e deve ser julgado pelo tribunal. Nessas duas hipóteses, há o tribunal que vai estabelecer as condições. Parágrafo 1º. De igual modo, preceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida, se o juiz aplicou determinadas condições, juiz de primeira instância, mas o advogado recorreu ao tribunal, o tribunal modificou, cabe então ao tribunal modificar essas condições. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, ou seja, poderá conferir ao juiz da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, há de realizar audiência admonitória. Foi o tribunal que concedeu, mas ele enviou ao juiz a execução da incumbência de estabelecer as condições do benefício. O tribunal concedeu, mas ele encaminha ao juiz de primeiro grau e o juiz vai conceder as condições do benefício porque o juiz tem mais condição, ele conhece o perfil ali do condenado. Em qualquer caso, a realizar ainda audiência admonitória. Vai realizar a audiência que vai aplicar a ele a essas condições. O tribunal, ele concedeu, ele é obrigado a aplicar as condições, ele concedeu a suspensão condicional da pena. Ele está obrigado a aplicar as condições? Não. Ele pode enviar para o juiz de primeiro grau do processo para que ele aplique essa condição e ainda realize audiência admonitória. Nós vimos o 159, já vimos o 151, já vimos o 160, o 159, 160, 161, agora vamos para o 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Então nós temos lá, nós vamos ver, no caso de crime doloso, ele frustrou os fins, os objetivos dessa suspensão e não realizou os trabalhos ou limitação de final de semana. Então, vamos abrir lá o Código Penal no artigo 81. Temos aqui, olha, a revogação obrigatória da suspensão. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário 1. É condenado por sentença irrecorrível por crime doloso. Olha, sentença irrecorrível, crime doloso, ele cometeu um crime durante a suspensão condicional da pena, igualmente a liberdade condicional será revogada. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa e não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Ora, ele tinha que efetuar a multa, pagar o estrago que ele fez do dano, ele não fez sem motivo. Então, revogação obrigatória e descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78, que é prestar serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Não prestou serviço à comunidade, não cumpriu limitação de final de semana, a revogação é obrigatória. E a revogação poderá ser facultativa, poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena de liberdade ou restritiva de direitos. Quando ele é condenado a uma pena à prisão, revoga a suspensão condicional imediatamente. Quando ele é condenado por crime culposo ou contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, neste caso aqui, a revogação será facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição. Então, nós temos essas condições aqui, 1, 2 e 3. Condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Crime doloso é cadeia. Ele não paga multa, cadeia. Ele não cumpre a limitação de final de semana ou a pena de prestação de serviço, vai para a cadeia. Agora, poderá o juiz, se o condenado descumpre qualquer outra condição, por exemplo, não frequentar determinados lugares, o juiz poderá, ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo, o juiz poderá, ou por contravenção, poderá, por exemplo, contravenção, nós temos ali a jogo do bicho, a pessoa vende jogo do bicho, e a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Crime culposo, pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, nessas hipóteses aqui, ele poderá. Grave o texto, porque nós veremos questões com esse assunto aqui, tranquilo?
Para encerrar essa aula, artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução. Haverá um livro especial ali no juízo e será anotada a suspensão junto com a sentença condenatória. Essa nota de suspensão, olha, ele foi condenado, trânsito julgado, mas o juiz não aplicou a sentença. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Olha, revogada a suspensão, ele cometeu um novo crime, ou foi extinta a pena, aquele crime passou, houve abolício criminis, não é crime mais, mudou a lei, aquilo não é mais crime. A lei penal retroage para beneficiar o réu. Dessa forma, vai ser averbado à margem do registro ali. Vai anotar no cantinho ali, olha, nesse livro houve a condenação e o juiz apliquei a suspensão. Só que foi revogada a suspensão ou foi extinta a pena. Isso será anotado num canto ali. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informação requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir o processo penal. Esse registro, que é o 163 caput, registro dessa sentença condenatória e dessa suspensão, e também a averbação, que é o parágrafo 1º, quando foi revogada ou extinta a pena, esses assuntos serão sigilosos, não serão publicados. Agora, salvo para efeito de informações requisitadas pelo próprio judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Então, registro sobre suspensão condicional da pena e registro sobre essa averbação, isso é sigiloso, isso não vai para a imprensa, isso não vai ser publicado, salvo para o órgão do judiciário, quando ele quer avaliar, aplicar uma nova pena, ou também pelo Ministério Público para instruir um novo processo penal. Tranquilo? Esse assunto é muito complexo e na próxima aula nós faremos vários exercícios sobre a suspensão condicional. E quando a gente fizer exercícios, isso vai se tornar mais fácil a compreensão. Então nós faremos na próxima aula questões sobre limitação de final de semana e também sobre a suspensão condicional da pena. Várias questões e depois ainda a gente fala da pena de multa. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.